Olá, como vai? O meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série Eletricidade Básica. Hoje nós vamos falar sobre corrente contínua e corrente alternada. Você sabe qual a diferença entre um e o outro? Então vamos lá, vem comigo! Corrente contínua e corrente alternada são duas formas de utilizarmos a energia elétrica. Alguns equipamentos trabalham com uma corrente alternada, como por exemplo aqui essa lâmpada. Outros, principalmente equipamentos eletrônicos, trabalham com corrente contínua. Mas, olha aqui, vou te mostrar na prática porque aqui eu tenho dois circuitos, um trabalhando com corrente contínua e o outro com corrente alternada. Vamos primeiro falar desse circuito aqui de corrente contínua. Olha, eu vou ligar o circuito e pronto, ele está funcionando. E pelo fato de ser um circuito em corrente contínua, isso quer dizer que os elétrons que estão passando aqui pela corrente, eles estão seguindo sempre a mesma direção. Sempre indo de um polo da fonte até o outro polo da fonte. Ou seja, a corrente dos elétrons ela é num sentido contínuo. Agora, este outro circuito aqui, nós estamos falando de um circuito de corrente alternada. Nesse caso, os elétrons eles não estão seguindo apenas uma única direção no circuito. Eles estão, de forma alternada, seguindo num sentido e no outro. É como se ele estivesse indo e vindo numa velocidade muito grande. Então, por exemplo, esse circuito aqui é um circuito de corrente alternada na frequência de 60 Hz. Isso significa que ele é alternado 60 vezes por segundo. Então, aqui os elétrons eles ficam indo e vindo 60 vezes por segundo. Agora, o porquê existe essa diferença? Por que existem circuitos de corrente alternada e circuitos de corrente contínua? Imagine a distância lá da usina geradora de energia até as nossas casas. São muitos quilômetros. Então, para transportar a energia elétrica, é muito mais fácil transportar ela numa corrente alternada. Ou seja, os elétrons ficam alternando e dessa forma a gente consegue transportar, claro, através de cabos condutores, a energia elétrica com mais facilidade. No caso da corrente contínua, a gente não tem essa potência para fazer esse transporte em longas distâncias. Ou seja, em longas distâncias, a corrente contínua ela vai perdendo a sua potência. Então, no caso da corrente alternada, a gente supre essa deficiência, a gente acaba ampliando a capacidade de transporte na potência, a gente acaba reduzindo essa perda de potência. Bom, mesmo assim, nós temos então alguns equipamentos que funcionam mesmo com a corrente alternada, por isso podemos ligar diretamente a uma tomada com uma corrente alternada, como muitos motores, lâmpadas antigas. Agora, existem sistemas, principalmente os circuitos eletrônicos, que eles precisam trabalhar com uma corrente contínua. Inclusive, as novas lâmpadas, por exemplo, essas lâmpadas de LED, saiba que o LED ele é um componente eletrônico. Mesmo se nós tivermos uma lâmpada muito potente de LED, essa lâmpada ela possui componentes eletrônicos. O próprio LED é um componente eletrônico. Então, no caso dessas lâmpadas de LED, todas elas possuem internamente uma fonte conversora. É um circuito que converte a corrente alternada numa corrente contínua. E aí a gente entra então nesse conceito de uma fonte. O que é uma fonte? A princípio, é uma conversão entre uma corrente alternada e uma corrente contínua. Vamos pegar aqui essa fonte, por exemplo. Veja, eu tenho aqui uma fonte de um notebook. E nós temos aqui, por um lado, a entrada da corrente alternada. Ligo essa fonte na tomada. E pelo outro lado, eu já tenho aqui uma corrente contínua para poder ligar no notebook, porque ele é um circuito eletrônico. Veja aqui na fonte. Então, se você olhar aqui a etiqueta de uma fonte, repare que você vai encontrar aqui a nomenclatura AC,
que significa corrente alternada, só está invertido aqui por conta de que essa sigla está em inglês. Traduzindo para o português, nós temos então corrente alternada, significando aqui esse AC. Está dizendo que ela funciona nas tensões de 100, 120 volts ou 200, 240 volts. E olha aqui a frequência em que essa fonte trabalha. Ela trabalha tanto em 50 Hz quanto em 60 Hz. Então, aqui no Brasil, por exemplo, em muitos países da América, a maioria deles, nós trabalhamos com 60 Hz de frequência. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Eu vou pedir para que vocês vejam os vídeos mais de uma vez, para que vocês fixem o conteúdo que foi ensinado aqui, tudo bem? Então, olha só o que aprendemos hoje. Nós falamos sobre energia, tá? Esse item que é fundamental para nós desenvolver o nosso trabalho. Uma das descobertas que ajudou a humanidade a evoluir ao ponto que nós chegamos hoje. Espero que vocês tenham adquirido mais um pouco de conhecimento e assim se tornando pessoas onde o seu saber e conhecimento cresceu. Então vocês viram? Quem diria que uma bateria, né, um dispositivo que concentra energia como uma pilha, ele tem energia contínua. Vimos aqui no vídeo, certo? E nós vimos que essa energia que liga as lâmpadas da nossa casa, onde passa a nossa fiação que leva energia para ligar os aparelhos e a lâmpada, por exemplo, de luz, onde passa a energia alternada, onde ela se alterna. Por isso chama energia alternada. Nós precisamos de alguns dispositivos, como por exemplo uma fonte que transforma a energia alternada em energia contínua para alguns dispositivos. Pessoal, esse foi o conteúdo desta aula. Eu vou deixar como exercício para casa, para que vocês resolvam o questionário. Olha aqui, ó, página 14. Não é o questionário inteiro. Eu vou pedir para vocês se desafiarem e tentar resolver a questão número 1 e a questão número 2. Repetindo, página 14, vocês tentarem resolver as questões que conseguirem. Número 1 e a número 2 somente, tá certo? As demais questões são partes técnicas que nós não veremos nessa aula, tá bom? E aí eu espero vocês na nossa próxima aula com um novo assunto. Desejo que todos vocês fiquem com Deus, tenham uma boa semana e se cuidem. Um abraço para todos, até a próxima aula.